Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal InfraCyber, meu nome é Bruno Gutmann e hoje a gente vai dar continuidade na nossa série de carreiras. E agora a gente vai entrar um pouquinho aí do lado de especialistas e entender, quais são os cargos que a gente pode falar que são especialistas, como eles trabalham e tudo mais. E hoje a gente vai começar a falar sobre o desenvolvedor, O cargo de desenvolvedor, ele é um cargo de especialista. Então, muito diferente do que a gente está acostumado de falar de analista de sistemas, analista de infraestrutura, analista de segurança, o desenvolvedor é exatamente aquela pessoa que faz o aplicativo. Então ele é o cara que está lá por trás, escrevendo os códigos e fazendo com que o aplicativo comece a nascer, vamos dizer assim. Então, uma vez que o analista, por exemplo, de sistemas, vai lá, entrevista o seu colaborador ou o seu cliente, entende a demanda dele, o que ele quer fazer, como ele quer fazer, ele desenha tudo isso junto com o cliente, que a gente fala, monta uma documentação, e essa documentação vai para o desenvolvedor. E aí existem vários tipos de desenvolvedores, Não vou entrar em cada um deles porque são milhares. Mas falando de desenvolvedor, ele é o cara que vai pegar aquilo lá e transformar em código de máquina, em código de software. Vai fazer com que aquele aplicativo ele comece a tomar uma forma, ele comece a tomar uma cara e você no futuro consiga utilizá-lo. E aí, propriamente dito, o que o desenvolvedor faz? Além de desenvolvimento do sistema, que a gente fala, que é essa criação, a codificação do sistema, ele faz sites, ele faz aplicativos, ele faz correção de bugs, Então, tem um aplicativo que está com algum problema na sua execução, o desenvolvedor daquele aplicativo, ele entra na aplicação, faz a correção daquela aplicação. Ele geralmente tem o conhecimento de fazer integrações entre sistemas. Então, ele é o cara que vai avaliar como é que eu levo a informação do ponto A de um sistema A para um sistema B. Ele consegue ter esse conhecimento para ele começar a desenvolver e até mesmo fazer do zero um sistema, uma integração, um site, um aplicativo para o celular ou para o computador ou um sistema mais complexo que a gente pode ter no nosso ambiente corporativo. O que a gente brinca o dev é aquele cara que transforma eu quero um botão em tal lugar da página ou do aplicativo em uma coisa realmente que execute e traga um resultado. E aí, quais são as habilidades técnicas e comportamentais que um dev deve existir? Linguagens de programação, existem várias linguagens de programação, a gente tem algumas que a gente ouve falar muito próximo, às vezes, que é Java, C, Postgres, aí já é mais banco de dados. Tem uma linguagem que é muito utilizada hoje em dia, chamada Python, Então, muitos sistemas são desenvolvidos em vários tipos de linguagem, Às vezes, um sistema ele não tem só uma linguagem, ele tem mais linguagens dentro dele. Ele também acaba utilizando um framework, então, seria as melhores práticas ligadas àquela linguagem ou àquele tipo de sistema. Então, quando a gente fala que o aplicativo ele foi desenvolvido em .NET, o .NET é um framework, ele não é uma ferramenta em si, não é uma linguagem de programação. O .NET tem uma camada de sistemas, de aplicativos que você utiliza para o desenvolvimento. Olhando na questão de desenvolvimento de integrações, a gente tem APIs, a gente tem web services, a gente tem integrações por jobs, Então, são rotinas executadas de tempos em tempos, nem que seja de copiar um arquivo de uma pasta e levar para uma outra pasta. Existem vários tipos de integração. E aí, geralmente, o desenvolvedor que está fazendo aquela ferramenta, dando pela melhor integração ali no momento, a mais segura, que ele tenha que seguir ali as políticas da empresa, por exemplo, de segurança. A maioria dos desenvolvedores, ele acaba utilizando, por exemplo, o Git, ou o GitHub. É uma ferramenta muito conhecida no mercado, onde toda vez que ele faz uma alteração, numa linha de código do sistema, fica lá as versões. Então, desde a primeira versão, quando foi escrita aquela página, vamos dizer assim, aí toda alteração que foi feita também fica armazenada lá. Porque se acontecer algum problema, você tem um histórico, você consegue buscar melhor ali a interação que foi feita para que você conseguir resolver, por exemplo, um bug. Outra coisa que geralmente o desenvolvedor usa muito é banco de dados. A informação ela não fica gravada diretamente no sistema em si.
ela é gravada em algum outro local. Seja esse local, pode ser uma pasta de uma rede, num arquivo .doc, né, um Word da vida, um Excel, mas o mais comum é banco de dados. O banco de dados ele é um sistema apartado, onde fica geralmente num servidor específico. Existem vários tipos de banco de dados, e aí o desenvolvedor ele fala, olha, você vai gravar essa informação dentro do banco tal. E aí, a hora que ele for consultar, a mesma coisa. Toda vez que ele vai consultar, ele vai lá no banco de dados, faz uma consulta, traz a consulta de novo e exibe na tela, por exemplo, a informação. E outra coisa que o desenvolvedor tem é um banco de informações que eu posso dizer que são ferramentas, né? Então, VS Code, Postman, Docker, são alguns subsistemas que são utilizados pelos desenvolvedores, por exemplo, para o desenvolvimento. Ele consegue pegar um trecho de um código que ele já desenvolveu, colocar num novo sistema, isso agiliza o desenvolvimento. Ele consegue fazer testes locais, né? Então, alguns desses sistemas, algumas dessas ferramentas conseguem emular ali para ele como é que vai ser o funcionamento. Então, tem bastante ferramenta, né? Então, o desenvolvedor ele tem muito esse lado técnico, com esse gama de informações, um monte de habilidades que ele tem. Aí, olhando pela skill comportamental, geralmente tem que ter um passamento muito rápido, né? Então, consegue desenvolver ali um sistema, as linhas de código. À medida que você está conversando com ele, ele já está pensando em qual é o código que ele vai usar para fazer aquilo. Outra coisa é a resolução de problemas. Então, nem sempre a hora que você está desenvolvendo vai sair já o sistema de logo ali de cara, de primeira que a gente fala. Então demora um pouco às vezes, então ele tem que ter ele gostar ali de resolver problemas, saber trabalhar em equipe, desenvolvendo geralmente uma equipe de desenvolvedores. Aí cada um faz uma parte do sistema, depois acaba integrando todas essas partes. Isso faz com que ganhe agilidade, ganhe, né, muito mais coerência nas coisas. A capacidade de receber feedbacks técnicos, né, acho que isso é importante. Então, além de trabalhar em equipe, a gente tem que saber ali receber os feedbacks, né? Então, geralmente a pessoa que vai fazer o desenvolvimento ou trabalha com desenvolvimento, ela tem alguns aspectos mais comportamentais, mais pessoais, como, por exemplo, ela é uma pessoa muito mais quieta, muito mais na dela. Então, para ela é aquela coisa que a gente brinca que é o binário, ou é o 0 ou é 1. Não tem um meio termo, né? Sistema, quando você está programando, ele é mais ou menos assim. A partir do momento que se desenvolve um botão, ele tem uma funcionalidade. Ele tem que executar uma funcionalidade. Então, não tem hora funciona ou hora não funciona, né? E aí, o técnico, às vezes, ele recebe um feedback, né, do seu líder ou de outros companheiros ali que estejam trabalhando no desenvolvimento. E isso pode, né, ajudar a desenvolver. Isso é muito importante. Então, ter um pouco de relacionamento com as pessoas em volta é importante, né? Não é porque você é um desenvolvedor que você vai ficar na frente da máquina lá só fazendo a parte de desenvolvimento que você não vai ter interação com as pessoas. E aí a gente falando um pouco de salário, né? Então, um dev júnior hoje ele tem uma faixa de 3 mil a 5 mil reais. O pleno a gente está falando de 6 mil a 9 mil, por exemplo. E aí um cara que já seja sênior, que tenha bastante conhecimento ali em desenvolvimento, já de 10 a 15 mil reais ou mais, né? Depende muito da linguagem, de tipo de sistema que ele trabalha, para qual empresa ele trabalha. Então, quando a gente fala, poxa, eu trabalho como freelancer, por exemplo, geralmente você cobra por hora. Então, você vai fazer um projeto, né? Existem, acho que, três formas do desenvolvedor. A primeira forma é você ser um contrato CLT, então aí você cai naquela questão do júnior, no pleno e do sênior. Você vai ter um salário fixo e você vai desenvolver para aquela empresa. Está como um freelance, e aí nesse freelance você tem duas formas de trabalhar. Ou você cobra por hora, então a sua hora é R$100, R$150, e você vai desenvolvendo e o seu cliente vai testando à medida que você vai desenvolvendo até chegar naquilo que ele deseja. Ou a gente fala que faz o contrato fechado, né? Então, o desenvolvedor freelancer, eu construí o seu sistema, eu vou te cobrar R$1.000, R$2.000, é um exemplo muito por baixo, mas o sistema ele é todo desenvolvido durante um X tempo e é cobrado só aquele valor. E aí, né, hoje existem umas subcategorias quando a gente fala de desenvolvimento. Então, quando a gente está falando de desenvolvimento, hoje a gente tem desenvolvedores front-end, que fazem interface com o usuário. A gente tem desenvolvedores, por exemplo, de back-end, que é tudo aquilo que
sai da página ali que você está conversando ou do aplicativo que você está interagindo e fala com banco de dados e fala com outros sistemas. Então esse é o cara do back-end. A gente tem um cara que é full stack, que basicamente ele pega as duas camadas ao mesmo tempo. Então ele é o cara que desenvolve desde o que você quer até a integração com outros sistemas. Ele tem todo o conhecimento para isso. Tem os desenvolvedores voltados só para mobile. Então todos esses aplicativos que a gente usa no celular hoje tem desenvolvimento específico e pessoas específicas para fazer esse desenvolvimento. E a gente tem o DevOps, que ele é um cara que está muito mais preocupado em criar automações, né, desenvolver automações, tanto para a área de infra, área de sistemas, área de RH, qualquer área da empresa ou qualquer automação que você esteja querendo. Ele é um cara que entende tanto de desenvolvimento quanto a parte operacional. Então ele entende um pouco de infraestrutura, ele entende um pouco de segurança, ele já entende de sistemas, então ele consegue agregar de tal maneira as informações para que ele consiga desenvolver integrando outras partes ao mesmo tempo. Eu acho que assim, a dica de ouro é não tente aprender tudo ao mesmo tempo, né? Se a gente olhar ali para desenvolvimento. Escolha uma stack e se aprofunde nela. Não adianta você, eu quero programar em Python, quero programar em Java, quero programar em HTML, não adianta, né? Fica sendo uma pessoa muito generalista e a questão de desenvolvimento, assim, não é ser uma pessoa generalista. Desenvolvimento, você tem que ter aquele conhecimento muito bem pautado e saber programar, né? Então, tem que ser um cara muito lógico, né? Uma pessoa muito lógica ali para você conseguir entender o seu próprio código e chegar no resultado esperado. Eu acho que desse mundo de desenvolvimento, como é que você entra nele e como você cresce nele, né? Primeira coisa é você começar a desenvolver. Você vê tutoriais, correr atrás da internet, tem muita informação hoje em dia, onde você pode aprender várias linguagens de programação. Fazendo projetos pessoais, né? Começa utilizando ali as ferramentas que você tem em mãos, tem muita coisa para desenvolvimento free, você consegue iniciar, é uma demanda de mercado, então vai começando a fazer as coisas devagar, começa a fazer aquele freelance, faz uma página para um amigo, um aplicativo para ele usar, participa de fóruns, tem muito fórum na internet, no Discord, no LinkedIn, tem várias comunidades que você pode fazer parte e começar a entender cada vez mais. Comece a construir um portfólio, isso é importante para um desenvolvedor. Então você ter 2 ou 3 projetos reais, vendidos, que tenham, né, gerado ali uma questão financeira para você, isso te traz credibilidade. Então, quanto mais você tem isso, é mais fácil de você entrar numa empresa, começar a fazer o desenvolvimento ali como júnior, como pleno, e aí você vai crescendo. Pode ser que chegue uma hora que você saia ali da desenvolvedor júnior, pleno e sênior, você acaba indo para um tech lead, que a gente fala, que aí é uma pessoa que vai liderar o time de desenvolvimento, um arquiteto de soluções que a gente vai falar num outro vídeo específico, que tem bastante nuances ali. Você pode ser o tal do Product Owner, que existe hoje nas empresas, que aí, na verdade, você começa a entender tanto do processo da empresa ou o processo em si, por exemplo, um processo de faturamento, que você acaba embarcando na área, né, e você sendo a pessoa técnica da área, né? Então você tem todo o conhecimento ali, tanto do Techniquez quanto da área de negócio. E aí esses são os Product Owners que tem hoje no mercado. E a grande verdade é assim, o código que você escreve hoje pode ser que seja utilizado por milhares de pessoas no futuro como um aplicativo. E aí, se você quer realmente impactar as pessoas, você quer criar sistemas, resolver problemas, realmente o mundo do desenvolvimento. Então, espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou do vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal, que é bastante importante para você receber as novas notificações e continuar com essa série aqui de carreira em tecnologia. E aí, se você quiser dar uma sugestão, deixa um comentário aí. E aí eu espero você no próximo vídeo. Até logo, até mais!